Boa noite, senhoras e senhores passageiros. Você está acompanhando aí, galera, um avião espetacular, o DC-6 pousando e chegando aqui no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Olha que coisa mais linda, meus amigos, e vocês vêm acompanhando com a gente. Já vai fortalecendo no compartilhamento, já vai fortalecendo no joinha, no coraçãozinho. Bora acompanhar esta maravilha que acabou de acontecer aqui, hein, gente. Um avião histórico, um DC-6, é isso mesmo. Vamos puxar de novo a câmera aqui, ó, para vocês acompanharem. Olha o DC-6, gente, da Força Aérea Brasileira. Esse aqui é antigo, hein? Fala pra mim, olha aí, ó. 4 motores, bacana, né? Acho que é um turbo hélice. Gente, bora voltar aqui para que vocês possam acompanhar a chegada do monstrão, hein? No Rio de Janeiro, olha que maravilha, hein? DC-6, quem lembra deste avião? Rapaz, que top, hein? E a gente vai acompanhando a chegada dele aqui, ó. Na pista 2, 0 da esquerda. Deixa eu ver quem já tá chegando por aqui. Fala, Diego Fernando. Ô, Diego, tava com som assim, tá? Porque o avião tava longe. Obrigado pela presença, muito boa noite. Fala, Maria Silene, grande Maria. Fala outra Maria também, Maria Claudineia. Boa noite, Maria Claudineia. Você está acompanhando aí, galera, o pouso do nosso incrível DC-6, esse avião que voou por bastante anos. Inclusive foi famoso aí na ponte aérea, né? Pela Varig, pela VASP, Rio-São Paulo, né? E aí que nós estamos aí relembrando a Força Aérea Brasileira, que também utilizou muito esta aeronave aí, ó. Olha que beleza, gente. E nada melhor do que chegar aqui no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, o mar tá bem agitado, ó. E o rio continua lindo. Grande Jefferson Sperne. Fala, Jefferson. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo GG. Fala, Renan Barreto. Salve, salve, grande Renan. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Aldenira Lopes. Boa noite, Aldenira. Pessoal, vou pedir um favorzinho pra gente começar bem. Estamos com mais de 100 passageiros ao vivo já. Muito obrigado, primeiramente. Desce no cantinho direito, galera. Você vai localizar do lado da estrelinha amarela. Vai ter um likezinho azul, certo? E se você puxar pra direita, vai aparecer um coraçãozinho vermelho também. Faz o seguinte, aperta nesse likezinho azul ou no coraçãozinho vermelho durante pelo menos 1 minuto. Fica apertando ele, que você vai ver as reações subindo. Isso ajuda a nossa live a decolar, como o avião aí, tá bom? Dá essa força pra mim que ajuda demais. E quem puder compartilhar nos grupos de Facebook, WhatsApp, compartilha aí que o seu nome vai aparecer no topo da tela. Faz o teste aí, compartilha que o seu nome vai aparecer, hein? E eu vou te agradecer ao vivo. Bora pro toque, galera. Pista 2 à esquerda, você vai vendo ao fundo o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro. Olha isso, que coisa linda. Fala, Aldenir Lopes. Grande abraço pra você. Fala, Maurício Fernandes Pereira. Boa noite, Maurício. Fala, Renan Barreto. Estou viajando para o Rio de Janeiro, saindo de Dubai. Eita, Renan, aí sim, hein? Gente, olha que toquezinho sensacional. Deixa as notas de 0 a 10. Ladies and gentlemen, welcome. Olha isso. Que pousaço, hein? Relembrando aí esta máquina. Olha, vamos agradecer pelo compartilhamento, grande Maria Claudineia. Obrigado, Maria. Obrigado por estar fortalecendo aí no compartilhamento, beleza? Vamos acompanhando então a aeronave chegando aqui no pátio aqui do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Tá, logo após aqui, pessoal, a gente vai pegar outras câmeras.